Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos internautas, estamos já na quarta lição desse último trimestre do ano de 2022, onde estamos vendo as nossas aulas baseadas na terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. A introdução ela diz o seguinte: o critério de Deus para que alguém se torne um discipulador é o contrário daquilo que muitos pensam. Dentro do ministério, conforme nós aprendemos de Jesus, professores, professoras, é interessante estar passando para os nossos alunos que dentro do ministério ninguém é grande, grande é o Senhor. E o maior tem que se comportar como o menor. E quem governa como quem serve. Embora, por exemplo, nós temos pessoas sábias no nosso meio, mas essas pessoas sábias, elas devem não deixar a sabedoria subir para sua cabeça, mas servir ao Senhor. Então o maior seja como o menor e quem governa como quem serve. Mas antes de eu entrar na aula, eu quero mandar um grande abraço para Maria Aparecida. Ela diz: Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus Cristo. Obrigado, né? Grande abraço para a irmã Laurita Pereira. Presbítero Mateus Ferreira, ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar. Então essas lições trazem um grande aprendizado e muita experiência. Antônio Carneiro, ele diz o seguinte: a paz do Senhor Jesus, presbítero Ademar. Esse trimestre está passando a peneira para saber quem é ou não obreiro de valor. Glória a Deus. É isso, irmão Antônio. Quem está nos acompanhando vai estar vendo aonde se situa um verdadeiro obreiro. Se é numa zona de conforto ou se é numa zona aonde ele é totalmente dependente de Deus. Rogério Rodrigues, grande abraço, Rogério. Ele diz: Deus abençoe, estudo maravilhoso. Obrigado, Rogério Rodrigues. A aula de hoje, no primeiro ponto, eu vou estar falando, alertando sobre os erros de um mau discípulo. Eu vou estar ensinando que o discípulo deve ter em mente que existem situações e comportamentos, situações que prejudicam seu ministério, e que ele deve se preocupar com a ineficiência. É colocado para dirigir uma congregação, a congregação talvez fica na mesma, não prospera, tem outros que diminuem, e é assim. Então a liderança precisa estar vendo como formar esse discipulado dentro desse aprendizado, para cobrar deles que eles tenham geração de novos discípulos. Então por isso que já se chama discipulado. Não se pode ser discipulador se você não consegue discipular ninguém. Um diz assim: erros de um discipulador. Vamos ver os erros aqui. Ser discipulador na igreja é diferente de ser gestor em outra instituição. Então vamos entender, há uma diferença entre ser um discipulador na igreja e um gestor em outra instituição. Gestor na igreja, vamos estar entendendo que Deus, como gestor, você não vai esperar que a humanidade aí vai ver você e vai te colocar aí numa posição de destaque para que você seja visto por todos os holofotes. Deus não promove pessoas simplesmente porque elas são habilidosas ou mais habilidosas que as outras, mas Ele traz as pessoas para que possam cumprir os propósitos e servir melhor. Então o discipulador, ele está para servir, não para receber promoção. Então o discipulador que espera reconhecimento humano, ele não conhece aquele a quem trabalha, porque Paulo diz que nos aguarda uma coroa. Então, meus queridos, é interessante que nós estejamos aí. Pedro falou sobre isso. O capítulo de Pedro 5, 1-4 diz: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês,
E o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunhas do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Aí ele diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Ore por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Essas são qualificações que Pedro está trazendo aqui, qualificações para o sobreiro, para o discipulador. Eles não haja como dominador, o que nós vemos uma liderança tremenda. Pedro parece que estava vendo o cenário de nossos dias, em que grande parte dos líderes são dominadores. Aí eles não agem como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplo para o rebanho, ser modelo. E ele diz: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Essa é a esperança do crente. Então o erro de Diótrefes ele agia conforme o entendimento equivocado humano. Ele esperava receber aplausos, receber presente. Claro que um bom gestor em outra instituição, ele é presenteado, ele é colocado num ponto de destaque, para que todos vejam. Mas na obra de Deus é diferente. 1.1 diz assim: a soberba é uma grande armadilha. Não são poucos exemplos e alerta na Bíblia quanto ao perigo de uma pessoa ser dominada pela soberba. Nós podemos verificar, tem pessoas que se sentem grandes, se sentem melhor do que as outras, isso é soberba. Mas no ministério não há do que se orgulhar. Você não é dono de nada. Talentos, dons, são e provém de Deus. Então, tudo que você tem, os teus dons, foi Deus que te deu. Ok? Então, não se orgulhe dizendo: eu sou isso, eu sou acima de você, porque Deus está aí. Quando Deus quiser tirar, Ele tira. Então, o poder sem a submissão a Deus, ele é perigoso, porque ele atrai os piores e corrompe os melhores. Então, o poder sem amor leva a soberba. Ensoberbecer é satanizar-se. Então, o orgulho, soberba e orgulho vem junto. O orgulho, ele não economiza esforço para alcançar sucesso, nem que para isso tenha que prejudicar outra pessoa, nem que para isso tenha que usar outra pessoa como escada. Então, professores, professoras, alerta os seus alunos: não suba à custa de outro, não fique olhando para que o outro desça para você subir. Deixe Deus te usar. Então, porque é Deus quem ergue o humilde, dando a graça que deu aos seus discípulos. Então ninguém deve procurar subir alto se estiver com caráter baixo. Vamos melhorar esse caráter, para que possamos realmente, como nascido de novo, ter um caráter cristão. É isso que nós temos que trazer, professores e professoras, para nossos alunos, para que eles sintam salvo, sinta-se uma nova criatura em Cristo. E vitórias sem escrúpulos não são vitórias, são derrotas. É preciso entender isso. Então é preferir sofrer com os bons do que triunfar com os maus. O orgulho pode se manifestar por uma falsa humildade, o que não tem valor algum para Deus. Deus conhece os falsos. Ele diz: o que vocês estão pensando? O que é que vocês estão formando aí nos seus pensamentos? Jesus conhecia. 1.2 diz assim: abuso de poder. Só um mau discípulo orgulhoso e prepotente acredita que pode se apoderar da igreja de Cristo. Nós encontramos, eu nesta jornada, já passei por alguns pastores, e tenho conhecido alguns pastores que eles são manda-chuva. Quem sou eu? Você sabe quem está falando? Você está falando com o pastor da igreja. Então existe orgulho, existe soberba em muita liderança. E é preciso que nós, professores e professoras, convocamos nossos alunos a orar para que Deus toque no coração dessas pessoas, desses Diótrefes,
pois Diótrefo parecia não compreender que toda autoridade provém de Deus. Nós temos líderes desta forma. Esse o poder e a autoridade não é autônomo. Quer dizer, não é uma coisa minha que eu faço com ele o que queira, o que eu quero. Ele não existe uma forma independente. Então, por ser dado por Deus todo o poder, quer dizer, eis que vos dou poder, foi dado por Deus e pertence a Deus. Vamos entender isso. Deus não divide a glória dele com ninguém. É uma dó, nós vemos os nossos parentes, os nossos conhecidos, nossos amigos católicos, que carregam uma imagem para cima e para baixo. E aí, quando tem alguma coisa, eles creem em Deus, são cristãos, mas pedem auxílio a quem não pode fazer nada. Há pessoas que foram seres humanos, e muitos deles que serviram a Deus com dignidade, mas que não têm poder de intercessão, que morreu aguarda a vida de Cristo como nós aguardamos. E aí, eles se confundem, e aí acham que Deus divide a glória. Não, o que você tiver que precisar, o que você precisa de Deus, peça para Deus em nome de Jesus. Ensine isso a seus alunos, professores e professoras. O poder do gestor da igreja é uma capacitação para exercer o ministério e não para dominar. Nós estamos com esse problema. Os dominadores surgiram e aí tem causado grande prejuízo à igreja. Quando um mau discípulo domina ou controla alguém ou um grupo, exercendo a liderança além do que Deus otorgou, já não está exercendo um chamado de Cristo. Então, professores e professoras, nós estamos preparando pessoas para que possa povoar o reino de Deus, mas para que possa disciplinar baseado na verdade, no amor e fortalecer os laços da fraternidade cristã. Esta tem que ser a nossa preocupação. 1.3 diz assim: desequilíbrio emocional. Pressões cotidianas decorrentes da vida não podem minar as nossas emoções. Somos pressionados, temos problemas daqui e dali, mas ela não pode dominar nossas emoções. Nós precisamos servir a Deus. Porque pessoas adoecidas vão gerar pessoas doentes. Pessoas que falam mal dos outros, pessoas que querem dominar, pessoas que querem se aparecer, vão gerar um discipulado desta mesma forma. Então, estar adoecido gera pessoas doentes. Um discipulador deve trilhar esse caminho tendo e demonstrando confiança em Deus, tendo autocontrole emocional para não tomar decisões erradas. Controle emocional. Antes de tomar decisão, pense. Não tome decisões na hora, eu sempre ensino isso. Pode dar errado, está com raiva, está nervoso, está querendo vingança e toma decisão. Amanhã você acorda e vê que a vingança pertence a Deus. Amanhã é outro dia e você com a mente mais limpa, depois de ter passado a noite. Você tem mais capacidade de raciocinar para que você possa agir de maneira que a sua decisão seja acertada. Nós erramos como cristão. Veja aquelas pessoas que levou aquela mulher para apedrejar. E aí eles levaram, mestre, essa mulher foi pego desta forma. A lei manda de apedrejar. E aí Jesus diz: aquele de vocês que não tem pecado, atira a primeira pedra. O que aconteceu? Não existe pecadinho nem pecadão. A mulher tinha adulterado, mas eles todos estavam em pecado e não podiam jogar pedra. Por isso era importante que todos se arrependessem. Então, meus queridos, liderança, cuidado, muita liderança carrega pedra na mão. Professor de escola dominical carrega pedra na mão e às vezes está na escola e está tirando pedra num dos seus alunos. Vai entristecê-los. Isso não é um papel do discípulo. Principalmente porque você tem uma pedra. O outro pode ter adulterado, mas está ao lado de Jesus, está aos pés de Jesus, e Jesus está agindo como advogado ali.
E o outro que se considera religioso, ou bom professor da escola dominical, ou bom pastor da igreja Assembleia de Deus, ou bom pastor de outra igreja, está dirigindo o culto, ou está dirigindo, está dominando o seu liderado com pedra na mão, sinal que ele também está em pecado. Então, é preciso se arrepender, tirar as pedras, para que nós possamos resolver questões e tomar decisões corretas. Então o desgaste emocional surge quando o discipulador às vezes ora muito pouco, e aí acaba mergulhando-se em sentimento destrutivo. Alguém está falando mal de você, já começa a chorar, despreparado. Nós temos liderança despreparada, que alguém toca nele, ele vai e fala para a igreja. Vem alguém, usa o púlpito de uma maneira que não deveria usar, e às vezes fala palavras que não deveria falar. Lá vai, levanta o pastor e descarrega em cima daquele outro. Quer dizer, no mesmo nível, todos os dois têm pedra, todos os dois não têm o direito de atirar pedra, porque estão em pecado. Estar em pecado é quando você está apontando para o outro, esquece de olhar para você, esquece que Jesus morreu na cruz por ele. Então, meus queridos, o desgaste emocional, ele é perigoso, porque quando nós nos mergulhamos no orgulho, com sentimento destrutivo, só pensamos a partir de nós mesmos, e desprezamos o problema alheio, desprezamos o que está passando. São os diótrofes, que são exemplo de desequilíbrio, ou de pessoas desequilibradas, que acabam se distanciando de Deus e do seu propósito. Pessoas que pensam ser fortes, mas são fracas, têm uma pedra na mão, como eu acabei de citar. Vamos para o ponto 2. Dentro do objetivo eu vou ressaltar que a igreja é de Deus. Vou ensinar sobre o cuidado de liderar a igreja com toda reverência e temor, mostrando que a igreja tem um dono, e que um dia ele virá buscar esta igreja. 2, assim, a igreja tem dono. Diótrefes errou ao agir como se fosse o dono da igreja, quando na verdade ele deveria ser um dispenseiro fiel. Pessoas na contramão do evangelho. Diótrefes que se encontram em nossas igrejas, em nossos meios, em nossas escolas de dominical, como professores, que pensa que é dono daquele pedaço, que é dono daquele povo que é escolhido por Deus, chamado de igreja de Deus, e não entende que ele é apenas um dispenseiro. Diótrefes, ele errou ao agir como se fosse o dono da igreja, porque ele era apenas dispenseiro, mas nem para isso ele servia. Diótrefes, como muitos pastores que nós temos hoje, tem atitude autoritária que está desequilibrando a igreja a partir dele ser um desequilibrado, e os abusos que ele comete, e os abusos por ele cometido, mostra sua fraqueza e não aparece a sua virtude. Nós somos cidadãos dos céus, por isso, liderança, professor de escola dominical, devemos passar para nossos alunos que nós estamos para viver debaixo das ordenanças divinas e não queremos ser o dono da igreja, porque Diótrefes achava ser dono da igreja, mas ele era fraco, não conhecia a verdade e nem o verdadeiro dono. Então, meus queridos, nós precisamos nos preocupar como nós possamos estar tratando os outros e como está discipulando. O 2.1 diz o Pai, a igreja de Deus é um termo usado pelo apóstolo Paulo para se referir à eclésia,
no grego, que significa reunião de cidadãos chamados para algum lugar público, assembleia, ajuntamento de pessoas salvas, chamados para fora. Então esse tema aparece como exortação ao cuidado e temor, deixando claro que não se trata de qualquer igreja, trata-se da igreja de Deus, que é formada e liderada por homens com chamados para cuidar da igreja. Pastores, lideranças que me acompanham, professores, professoras de escola dominical, nós somos chamados para cuidar do rebanho, para endereçar o rebanho no caminho certo. Então a igreja de Deus tem muitos membros e todos são importantes. Às vezes você quer humilhar alguém, quando você quer humilhar, você acaba tendo prejuízo. Todos os membros, todos os alunos aí que estão sentados ouvindo você, são importantes para Deus. Por ser membros do corpo, é necessário respeitar o cabeça da igreja, que é quem domina. Esse entendimento de Gai e Demétrio é trazer alegria para João. Por isso eles receberam o reconhecimento da igreja. O 2.2 de seu filho. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, parecia que ele era um mestre fraco, submisso e serviçal. Quantos, talvez quando viu aquela cena do céu, pensei que era forte, é fraco. Então parece que essa foi a leitura de Pedro, que ele rejeitou que Jesus lavasse seus pés. Mas Jesus queria apontar o caminho de um discípulo verdadeiro, ensinando que os homens deveriam viver na perspectiva do reino dos céus, que funciona diferente do sistema da terra. Aqui o menor serve o maior, mas no reino de Deus é diferente. O maior serve a menor, quem governa como quem serve. Isso é evangelho. Professores e professoras, isso é discipular. Isso é discipular baseado na verdade e no amor. Imagina você sendo servido, por exemplo, você está com um problema, vem aquela pessoa da igreja que não está no holofote, mas é uma pessoa de posição elevada, e vai e te ajuda, corta o pão e coloca na sua mesa, e você olha quem está me servindo. Isso é reino de Deus, meus queridos. Jesus não queria ser importante, porque o que nós estamos tendo problema hoje é que nós queremos ser importantes. Professores, pastores, querem ser importantes. E até quando são apresentados, vem na sua igreja. Quando chega um pastor de grande nome, a maneira que ele é apresentado. E quando chega um pastor simplesinho, a maneira que ele é apresentado, há um diferencial. Nós deveríamos acabar com isso. Somos todos servos. A quem honra, honra. Se honramos o pastor de grande nome, honramos o outro que é pouco conhecido. Pois Jesus não queria holofote. Quantas vezes Jesus disse, não diga isso para ninguém, não conta a ninguém. Mesmo assim as pessoas que foram beneficiadas pelo poder de Deus saíam proclamando. Mas ele não queria holofote. Então isso significa que nenhum homem que Jesus estava ali formando deveria se achar importante. Ah, eu sou importante. Nada disso é importante, nosso meio é Jesus. 2.3, o Espírito Santo. A igreja tem o seu marco de inauguração a partir da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste. Foi ali que Jesus disse, vá para Jerusalém, fica em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles foram revestidos pelo dono da igreja, pois o Espírito Santo, dono da igreja, ele é auxiliador, edificador, é ele que edifica aqui na terra, responsável exclusivo por seu crescimento e avanço, através da pregação de crentes cheios do Espírito Santo. Olha a Deus para ser cheio do Espírito Santo. Vamos para o último ponto, ponto 3. Eu vou estar ensinando que um discipulador é um servo, pois está mostrando o modelo de liderança que deve ser exercido
e ensinado para cumprir os propósitos de Deus. O 3 diz assim: o discípulo serve propósitos. Jesus é um exemplo perfeito de um servo fiel. Ao lavar os pés dos discípulos, ensina-os a agir segundo o padrão do reino de Deus. No padrão do reino de Deus, nós somos uma família. Nós estamos baseados na verdade e no amor e no fortalecimento da fraternidade, irmãos, irmandade cristã. O 3:1 diz assim: estruturar e fortalecer o corpo. Desde o Antigo Testamento, vemos o Senhor Deus revelando, agindo e estabelecendo lideranças, ordenando variedade de funções enquanto conduzia o povo de Israel pelo deserto, preparando para habitar na terra prometida e instruindo acerca da vida religiosa. Porque os desertos foram preparados para entrar na terra prometida e nós estamos sendo preparados para entrar no céu. Os do deserto eram guerreiros com armas potentes da época, espada, cavalaria. Nós somos com as armas espirituais em Deus. Então é importante notar que esses princípios também estão presentes na edificação de Cristo, que é o cabeça da igreja. E aí, a palavra diz assim: portanto, deve ser obedecido. Um discipulador que age de forma autônoma está fora do propósito de Deus, porque ele torna-se usurpador de um chamado e dissociado de uma verdadeira missão. O autônomo dele não tem patrão, é isso. Tem alguém que diz: o que você trabalha, qual é a tua função? Sou autônomo. Quer dizer, ele não tem patrão. Ele vai onde ele quer, ele vende onde ele quer, se ele é vendedor, e ele faz da forma dele. Mas nós não somos autônomos, porque nós temos um Deus que nos encarregou dessa missão de discipular e de ser discípulos exemplar. Diótrefes estava revoltado contra o modelo de liderança de João, que na verdade era o modelo de Deus para a sua igreja. E o Diótrefes ainda se achava no direito de implantar o seu próprio modelo eclesiástico. Cuidado, liderança. 3.2 diz assim: fazer a igreja avançar. Jesus continua sendo a referência do líder a ser imitado. E essa é a razão que justifica algumas de suas atitudes, ainda que não precisasse. Ele foi batizado para nos dar exemplo. E aí ele lava os pés dos seus subordinados, mesmo sendo ele o Deus que nós servimos. Ele ensina que ele não veio para que as pessoas dissessem: esse é Deus, esse é grande, como os grandes reis e governadores e presidentes. Não, ele veio servir, e ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim servir. Então nenhum discipulador pode agir fora desses padrões. Não pode ser um Diótrefes na vida, pois Diótrefes estava ávido por posição e poder. Nós temos isso. Nós estamos tendo pessoas consagradas sem nenhum chamado, porque estão loucos por posição, e aí fica no pé do pastor até que o pastor cede e o traz para o ministério. É problema, sem nenhum conhecimento, obreiros despreparados, obreiros que não conhecem, que não manejam bem a palavra de Deus. Estamos fazendo isso, nossa liderança está fazendo isso. Então, o discipulador que falha em cuidar das pessoas, que apenas pensa em ser reconhecido como alguém importante, ele está diminuindo a igreja, em vez de fazer a igreja avançar. 3.3 diz assim: acolher o povo e demais líderes. Diótrefes estava sendo reprovado por João por conta do seu autoritarismo. Lidar com autoritário é complicado. Os pastores autoritários, lideranças autoritárias, às vezes não tinham prazer de muitas coisas. Diótrefes, a sua má conduta como mau discipulador, não seguia o bom exemplo de Gaio,
que acolhia até aqueles que lhe eram estranhos. Veja a diferença de um seguidor de Cristo, um discípulo baseado no amor e na verdade, e um discípulo que não tinha um chamado. Então ninguém é mais injusto em seu julgamento com os outros do que aquele que tem uma opinião elevada de si mesmo. Eu posso fazer isso, porque isso, por aquilo, e faz uma lista. Gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, que vocês compartilhassem, fizessem seus comentários. Isso aviva, isso dá força para que nós possamos continuar com as nossas aulas. A conclusão diz assim: não há como ser um discipulador da igreja de Deus sem ter a disposição de seguir a liderança exercida por Jesus. Então pense nisso. Um abraço e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.